Bom dia, irmãos, graça e paz. Que maravilha estarmos na casa do Senhor em mais uma manhã abençoada, na qual nós podemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos no nome santo de Jesus. Vamos meditar na gloriosa palavra do Senhor. Eu quero que os irmãos abram, por favor, em Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Do verso 1 ao verso 17. Nós vamos fazer a leitura. Glória a Deus pela sua palavra. Obrigado, Marcelo. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o hábito no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, tendo em vista esse texto glorioso em que nós vamos meditar nessa manhã, eu quero trazer aos irmãos algo em torno de quatro características que nós podemos encontrar nesse texto no que diz respeito ao discipulado cristão. Algo tão necessário a nós e que é de grande valia para que nós possamos ter uma vida que glorifique ao Senhor. E um dos versículos mais conhecidos que nós temos de todas as Escrituras sobre canto é encontrado aqui nesse texto que nós acabamos de ler, no verso 16. E muitas vezes nós citamos esse versículo isoladamente e nós não costumamos nos atentar ao contexto mais amplo em que Paulo ele dá essa ordem em que nós devemos cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas existe uma conexão importantíssima e essencial entre o canto e o discipulado que deveria nos levar a dar grande ênfase, por exemplo, na música, e essa música de forma didática para o discipulado cristão. E em Mateus 28, Cristo ele comissionou os seus apóstolos
para que esses fizessem discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a observar tudo o que ele havia ordenado. De muitas maneiras, as epístolas do Novo Testamento, e em particular, elas foram escritas para fazer exatamente isso. Elas ensinam os crentes a observar tudo o que Cristo ordenou. E muitas vezes, de maneiras muito práticas, que aplicam os ensinamentos de Cristo às questões da vida cotidiana de cada um de nós enquanto cristãos. Nós vimos isso recentemente na epístola de Paulo a Tito. E assim nós vemos ao longo de todo o Novo Testamento. O livro de Colossenses ele não é diferente. Ele também tem esse objetivo. E o final do livro, em particular, começando no verso 18, ele trata de como ser uma esposa cristã. Se você continuar a sua leitura, você verá aí. Como ser um bom marido, como ser um pai, um filho, um servo, como ser um mestre, e até mesmo como nós devemos nos relacionar com os incrédulos, as pessoas que estão à nossa volta. Mas antes de nós chegarmos à aplicação prática de como observar o que Cristo ordenou, na primeira metade do capítulo 3, Paulo nos diz que tipo de discípulos nós precisamos ser para viver de uma maneira que glorifique a Cristo. E ele começa descrevendo a natureza de quem somos como cristãos. E isso é uma prática corriqueira e muito comum do apóstolo Paulo. E ele começa dizendo assim: então vocês ressuscitaram com Cristo. Todos os que estão unidos a Cristo também estão sentados com ele no céu. E o verso 3, ele faz uma alusão a essa realidade. Ele diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa identidade como discípulos de Jesus Cristo é que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Essa é a nossa identidade. E o primeiro passo para ser um discípulo é estar em Cristo através dele, através da fé nele. Com base nessa realidade do Evangelho, Paulo ele dá uma ordem abrangente que ele também vem a esclarecer no restante do texto. Ele diz assim: buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós devemos direcionar o centro dos nossos desejos espirituais para as coisas celestiais. Porque é lá que Cristo está, e não para as coisas dessa terra. Como discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, nós devemos colocar o nosso foco espiritual nele e não nas coisas terrenas. Paulo, então, ele nos dá 4 maneiras pelas quais os discípulos de Cristo deveriam colocar as suas afeições nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. E eu não vou explorar isso profundamente, mas eu quero apenas examinar de uma maneira muito breve com os irmãos até nós chegarmos ao verso 16. E a primeira característica que nós temos no texto é que nós devemos fazer as nossas paixões terrenas morrerem, irmãos. Essa é a primeira característica. Começando no verso 5, Paulo ele ordena aos discípulos que matem as paixões terrenas. Nós devemos matar a imoralidade, a impureza, a paixão, o mau desejo e a cobiça, que é a idolatria. Nós devemos abandonar a raiva, a ira, a malícia, a calúnia, conversas obscenas e as mentiras. E é importante nós reconhecermos aqui que estes são pecados, e na verdade, são pecados que são abusos das paixões naturais dadas por Deus. Não são maus em si mesmo, mas as nossas paixões elas devem ser controladas antes de nos levarem ao pecado. Deus ele nos deu, por exemplo, o desejo sexual. Mas se ele não for controlado, ele nos leva à imoralidade. Deus nos deu as emoções, mas se elas são descontroladas, elas vão nos levar a desejos malignos, elas vão nos levar à ira, e assim sucessivamente. E no geral, meus queridos, essas são as coisas que os teólogos, durante a maior parte da história da igreja primitiva, chamaram de paixões terrenas, e que vem chamando ao longo da história da igreja. Lá em Filipenses capítulo 3, verso 19, Paulo ele descreve os inimigos de Cristo como uma linguagem muito semelhante.
Ele diz assim: suas mentes estão voltadas para as coisas terrenas. E ele usa uma metáfora grega muito comum da época para descrevê-los. Talvez por causa do nosso contexto nós não venhamos a entender isso. Mas se nós buscarmos entender aquilo que Paulo está escrevendo para o contexto da época, nós vamos conseguir ver a profundidade daquilo que Paulo fala. Nesse texto, Paulo fala assim: o Deus deles é o ventre. Esquisito, né? Meu Deus, está na barriga. Negócio esquisito. Na Grécia Antiga, a barriga ela era frequentemente usada como metáfora das paixões físicas. E se não controladas, elas levariam as pessoas a comportamentos imorais. Vocês já viram aquela expressão assim, você se apaixona por uma menina, e aí quando você vê ela dá aquele friozinho na barriga? É mais ou menos nesse sentido. É daí que vem essa expressão. Mas Paulo, ele diz que o discípulo de Cristo, ele deve manter as paixões terrenas e descontroladas contidas, para que ele não venha a pecar. E para isso, meus irmãos, nós precisamos nos revestir de uma segunda característica. Precisamos nos revestir de afeições espirituais. Buscar as coisas que são do alto. Os discípulos de Cristo, eles devem revestir-se dessas afeições. O verso 12, ele diz literalmente que nós devemos ter corações de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E a palavra grega traduzida aqui como corações é uma palavra que se refere literalmente à parte superior do tórax, o peito. A Ferreira de Almeida, ela traduz como entranhas de misericórdia. Novamente, meus irmãos, essa era uma metáfora comum grega. Enquanto barriga se referia às paixões físicas, peito se referia a essas nobres afeições espirituais. Então Paulo está dizendo o seguinte para os discípulos: vocês devem matar a barriga e colocá-la no peito. Mate as paixões terrenas e revista-se das afeições espirituais. Mate a raiva, a ira, a malícia. Revista-se de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. É isso que Paulo está dizendo a todos nós. E uma terceira característica para nós exercitarmos isso e aprendermos isso é vivermos em harmonia com o corpo de Cristo. E à medida que nós avançamos para a aplicação prática, Paulo ele dá uma ordem aos discípulos para viverem em harmonia eterna com o corpo de Cristo, com a igreja. Ele diz no verso 13, para suportarmos uns aos outros e para perdoarmos uns aos outros. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, de amor, que é o vínculo da perfeição. Nós somos chamados em um só corpo, diz Paulo no verso 15. Mas esse corpo, ele é composto de muitos membros com uma diversidade de origens, etnias, experiências e dons. E Paulo descreve tal diversidade no verso 11. Ele diz assim: gregos, judeus, circuncidados, incircuncisos, bárbaros, citas, escravos e livres. E esse tipo de diversidade, se não supervisionada, ela gera caos. Agora, o amor corretamente ordenado, Paulo está dizendo, ele unirá a diversidade do povo de Deus em uma perfeita harmonia. Porque Cristo é o árbitro em nossos corações. E isso de tal forma que quando a desordem ameaçar o corpo, a paz de Cristo governará em nossos corações. E esse tipo de harmonia terna e pacífica é para o que fomos chamados enquanto corpo de Cristo, meus irmãos. É por esse tipo de harmonia amorosa que nós devemos matar as paixões egocêntricas e nos revestir de afeições espirituais. E uma quarta característica que nós temos nesse texto glorioso é que a palavra de Cristo, ela deve habitar abundantemente nos nossos corações. E o quarto mandamento que Paulo dá aos discípulos no verso 16 é:
deixai que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. O discipulado, ele é impossível sem a palavra de Cristo. Pois Jesus disse que fazer discípulos envolve fundamentalmente ensiná-los a observar tudo o que ele ordenou. Para observarmos o ensino de Cristo, tal ensino ele deve ser ricamente, abundantemente fixado em nós. E nós precisamos, meus amados irmãos, olharmos firmes para Jesus. Isso disse o autor da carta aos Hebreus. Lá em Hebreus 12, 2, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa manhã. Para quem vocês estão olhando? Porque talvez você esteja olhando para os governantes dos países que dominam o mundo hoje, com a sua economia robusta, ou para aqueles outros que têm uma política corrupta, como nós aqui. Olhe para o céu, disse o apóstolo Paulo. Mas nós continuamos insistentemente olhando para a terra e para a contaminação que se espalha por ela. Para onde você tem olhado? O verso 1 do capítulo 3 de Colossenses diz assim para a gente: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Coloque o seu pensamento nas coisas do alto, disse Paulo aos Colossenses. Mas nós estamos pensando em estratégias para nós vencermos o medo da crise. Nós estamos pensando em meios de sermos a nossa melhor versão. Com o que você está ocupando os seus pensamentos? Porque o verso 2 desse capítulo diz para nós: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E eu reforço o motivo que Paulo nos apresenta para pensarmos nas coisas do alto. Ele diz no verso 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está com Cristo e nele nós temos descanso, porque ele trabalha por nós, meus irmãos. Ele carrega os nossos fardos e ele mesmo nos disse para que não andássemos ansiosos por nada, mas que dessemos prioridades às coisas do reino de Deus. E as nossas necessidades básicas, elas seriam supridas. Meus irmãos, nós podemos confiar nisso. Ele é Deus. Eu minto, ele não mente. Ele cuida de nós. O Salmo 68, 19 diz assim: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. E o verso 3 de Colossenses 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo disse também aos romanos: renovem sua mente. Renovar a mente não é conquistado, meus irmãos, pelo número de episódios da sua série favorita que você maratonou na noite passada na Netflix. Renovar a mente é conformar a nossa mente à mente de Cristo. E aí eu faço uma outra pergunta: você já maratonou a sua Bíblia nesse ano? Eu conheço um irmão, estive conversando com ele essa semana no meu trabalho, que ele leu a Bíblia toda em 5 meses. Ele mergulhou nas Escrituras a fim de ficar saturado de Cristo. E às vezes alguns podem pensar: ele é um fundamentalista, cara exagerado, inoportuno. Não, meus irmãos. Ele é um crente em Jesus, esforçando-se para guardar no coração a palavra do seu Senhor e Deus. Se esforçando para que os seus pensamentos fiquem cativos a Cristo. E você está lendo as Escrituras?
Paulo também escreveu aos Filipenses, recomendando que se alegrassem no Senhor. Quantos cristãos tristes hoje nós temos? Quantas pessoas cristãs à nossa volta que estão destruídas, aos cacos. E eu pergunto, aonde está a sua alegria? Alegrar-se com o eterno nos traz alegria firme e inabalável. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele não muda. Porque Deus é a rocha da nossa salvação. Você pode se alegrar nele hoje, nele amanhã, nele depois de amanhã e por toda a eternidade. A sua alegria jamais será frustrada em Cristo. Nunca será abalada. A alegria em Cristo Jesus, ela ressoa, ela ecoa, ela transborda. A alegria do Senhor ganha o seu coração, derrama para a sua mente, transborda e faz o seu corpo vibrar. Se estamos alegres no Senhor, isso vai ser reverberado na nossa forma de viver, na forma como você vai para o seu trabalho, na forma como você vem para a igreja, na forma como você se diverte, na forma como você descansa. Porque quer comais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E o efeito em alegrar-se em Jesus é ganhar a paz que nós não podemos entender. Porque não é uma paz que tem a ver com as circunstâncias pelas quais nós estamos passando. Pior que nós passamos por muitas circunstâncias difíceis, meus irmãos. Muitas. Nem tampouco uma paz porque nós estamos nos sentindo felizes num dado momento das nossas vidas. É uma paz, irmãos, que ela é sobrenatural, que desce do Pai das luzes até a nossa vida de ovelha. E essa paz, ela guarda a nossa mente. Ela sela os nossos pensamentos com pensamentos do príncipe da paz. A nossa fé somente pode ser exercitada em meio às dificuldades. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando a nossa fé ela é exercitada, ela fica uma fé mais robusta, irmãos. Mais firme. O nosso relacionamento com o Senhor, ele melhora. Nós passamos a confiar mais nele. Nós passamos a ver mais o agir dele em nossas vidas, a sua boa mão nos conduzindo, independente do que aconteça. 2 Coríntios 4:8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. E eu espero que vocês saiam aqui nessa manhã, se fazendo as seguintes perguntas: para onde você está olhando? Em quem você está pensando? Com o que você tem renovado a sua mente? Não desperdice a academia celestial. Ela está disponível para todos nós. O Senhor, o nosso Deus, Ele é Deus e Ele é um Deus fiel. E, meus amados irmãos, é a Escritura inspirada, Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, que é proveitosa para o discipulado, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que o homem de Deus ele seja perfeito e equipado para toda boa obra. E essa é uma definição sucinta de discípulo. E isso não pode acontecer sem que a palavra de Deus ela habite ricamente em nós. Então, meus irmãos, os discípulos de Cristo, eles devem matar as paixões terrenas. Eles devem se revestir das afeições espirituais. Eles devem viver em harmonia com o corpo de Cristo. E eles devem deixar a palavra de Cristo habitar ricamente em suas vidas. E como discípulos de Cristo, nós viveremos para o que nós somos chamados para viver. Nós viveremos para Cristo Jesus, o Salvador, o Redentor. Pois foi para a vida que Ele nos chamou. Para a vida abundante, cheia de graça e de verdade.
em comunhão com a comunidade dos seus santos, para nós crescermos em santidade, para que a terra ela se encha do louvor da sua glória. Meus irmãos, avancem rumo a Jesus. Jesus que é o Verbo encarnado, porque Ele é com cada um de nós, ontem, hoje e para sempre. E isso significa buscar as coisas do alto. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude, Ele nos capacite, que nós tenhamos vidas que glorifiquem o nome dEle. Amém?